Paz do Senhor Jesus, a todos aí que vão estar ouvindo esse vídeo, mais esse vídeo, né? Vídeo número 41, dentro do Evangelho que escreveu João. Nós colocamos diante de Deus esse propósito, estarmos gravando verso a verso todo o Evangelho que escreveu João, o Evangelho de Jesus. Chegamos ao capítulo 9, no último vídeo fomos até o verso de número 11, e agora vamos prosseguir dentro deste capítulo 9. Lembrando sempre, né, que o intuito aqui, né, o propósito de eu estar gravando esse vídeo é expor as Sagradas Escrituras, né? É o que João fez ao escrever esses vídeos, esses sinais, esses ensinos de Jesus. O propósito de João é justamente esse. Através desses sinais que estão escritos aqui, né, mostrar para as pessoas que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, que havia de vir ao mundo, né, já anunciado desde o princípio, né, pelas Escrituras, pelos profetas, mostrando que viria o Messias, né, o Salvador, o Remidor de Israel, primeiramente de Israel, os judeus, né, e depois também os gentios. E assim faria Deus, por meio de Cristo Jesus, separando para si um povo, né, um povo que é chamado no Antigo Testamento de Israel, que era figura, né, do Israel de Deus. Lembrando que nem todos de Israel são israelitas, não é? Existe uma linhagem, uma promessa, né, que Deus fez a Abraão quando ele começou a formar a nação de Israel, que é através de Isaac, que é a promessa, né, que é o filho da promessa. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac, já de idade avançada, os dois, tanto Sara quanto Isaac quanto Abraão, mas tinha sobre a vida dele uma promessa que a sua descendência seria como as estrelas do céu, né? E ele pensou até que fosse por meio de Ismael, né? Mas Deus aparece a ele e diz que não, que por meio de Isaac. Depois de Isaac teve Jacó, Esaú, né? E a palavra vai dizer que Jacó, né, deu continuidade à linhagem da promessa, e assim é até hoje, né? Deus tem formado um povo na terra, e este povo hoje chamamos de igreja, alguns chamam de igreja, mas é o Israel de Deus, o Israel da promessa, né, vamos dizer assim. Então nem todos os gentios, né, fazem parte desse povo, nem todos de Israel fazem parte desse povo. Quem são esses que fazem parte desse povo? São aqueles que creem que Jesus é o Cristo, né, o Filho de Deus, e esses só vão crer, né, quando eles creem porque Deus opera, né, no meio deles, levando essas pessoas a Cristo. Por isso que nós temos aí hoje muitas pessoas, tanto de Israel quanto de gentios, que não é povo, não é israelita, de outras nações, chamadas gentias, né? Pessoas que não creem em Jesus e não vão crer, né? Porque não são da linhagem, vamos dizer assim, da promessa, né? Mas os que são, ouvirão o Evangelho no tempo determinado por Deus, vão crer em Jesus, que Jesus é o Cristo, e vão ser salvos. E vão fazer parte da igreja, vão fazer parte do Israel de Deus, que um dia Jesus virá buscar, né, para levar para toda a eternidade. Quem são esses? Né, alguém poderia perguntar. Só Deus conhece. Deus conhece os que são seus, né? Uma coisa que a palavra diz é que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, aqueles que realmente são de Deus, são filhos de Deus,
próprio Espírito Santo testifica conosco que nós somos filhos de Deus. Aí é cada um, né? Eu sei da minha vida. Não sei nem da vida da minha esposa, nem dos meus filhos, nem dos meus parentes. Eu sei da minha vida. Né? Eu creio, o Espírito Santo já testificou em mim que eu sou filho de Deus. Não por merecimento meu, porque eu não mereço. Né? Sou pecador como qualquer um outro. Não é? Mas pela graça e misericórdia de Deus, não é? Ele me alcançou, me salvou, e hoje estou aqui caminhando com todo o povo de Deus para a eternidade, né? Que virá para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. E João, ele tem esse propósito aqui no livro. Através dos sinais que ele registrou aqui, através dos sinais, das maravilhas, né, dos ensinamentos, das coisas que Jesus fez, e João registrou aqui, é para nós olharmos para essas coisas que estão aqui registradas, né, e aí crermos que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Se nós crermos, nós vamos ter vida e vida eterna no nome de Jesus. Essa é o propósito de João, né? Então João escreveu aqui vários sinais, mostrou aqui os sinais. Que são sinais? Os milagres, né? Que Jesus fazia, que na verdade o homem nenhum pode fazer. Por exemplo, transformar água em vinho, né? Por exemplo, andar sobre as águas, né? Multiplicar os pães, curar, né? Enfermos. Depois a gente vai ver que Jesus ressuscitou morto. Isso é coisa de Deus, né? Só Deus tem esse poder de fazer. E Jesus fazia, então, ele como homem na terra, que era, né? Ele assim fazia esses sinais mostrando que ele vinha de Deus, ele era de Deus, né? Para mostrar para as pessoas que ele era de Deus. Alguns criam, outros não, né? E os que criam iam sendo acrescentados aí à igreja, acrescentados ao povo de Deus. Né? Então, no capítulo 9, e o que acontecia? Jesus fazia os sinais, então, né? Aqui no capítulo 9 nós vimos no último vídeo, que Jesus deu vista a um cego de nascença. Né? Esse homem era cego, ele nasceu cego, e Jesus teve um encontro com esse homem, não é? E deu vista a esse cego. Né? Esse homem começou a enxergar, a ver. Né? Quem é que pode? Né? Pelo poder da palavra, como foi dito aqui, né? E pelo sinal que Jesus fez, a palavra vai dizer que Jesus teve um encontro com esse homem, cuspiu na terra, fez ali um lodo, passou no olho do cego e mandou o cego que se lavasse ali no tanque de Siloé. O homem foi lá, se lavou e voltou vendo. Né? Glorificava a Deus. Então, quem é que pode fazer isso? Né? As pessoas às vezes questionam por que Jesus fez assim. Jesus fez assim porque para manifestar naquele homem, né? Para que se manifestasse naquele homem o poder de Deus, né? As obras de Deus. Então, é o que eu disse. Jesus fazia os sinais na frente de todos para que eles pudessem crer que Jesus é o Cristo. Mas mesmo assim, muitos não criam, principalmente os sacerdotes, os religiosos da época de Jesus, né? Eles, por inveja, né? Porque entendamos, né? Eles eram ali como se fossem os donos do templo, né? É eles que ditavam as regras ali, é eles que gostavam, né? De serem chamados de rabi, mestre, né? Andava pelas praças, né? Fazendo longas orações. Eles vestiam, colocavam vestes especiais para mostrar que eles eram de Deus, né? Que eles eram mestres, que eles eram ali dos principais, dos sacerdotes, né? Eles gostavam disso, eles se assentavam nos primeiros lugares da sinagoga, né? Para mostrar às pessoas. E de repente vem Jesus, né? Vem Jesus, um homem simples, né? Não foi ensinado ali, não foi da escola dos rabinos ali, né? De Jerusalém. Apareceu ali ensinando as pessoas de uma forma que as pessoas se admiravam com a doutrina
de Jesus, porque na verdade a doutrina de Jesus não era dele como homem, mas vinha de Deus, né? Então ele falava com a autoridade de Deus e as pessoas ficavam maravilhadas com Jesus, né? As pessoas começaram a ir atrás de Jesus. E além disso, Jesus fazia os sinais, né? Fazia os milagres, como foi o caso que curou o cego de nascença. E aí os judeus lá, né, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, eles ficavam assim meio que querendo achar um jeito de acusar Jesus, perseguindo Jesus, querendo pegar Jesus em alguma falha, um pecado, para ter o que acusar de Jesus e tirar Jesus dali, né? Então você vê claramente que era inveja, né? Inveja das pessoas, dos sacerdotes, né? dos religiosos da época, né? E eles entendiam que Jesus vinha de Nazaré, né? Um galileu, ainda que Jesus não tivesse vindo de Nazaré, ele tinha vindo, nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, saiu dali e começou a fazer, então, cumprir o seu ministério. E as pessoas entendiam que ele vinha de Nazaré, e Nazaré era uma cidade assim não muito conceituada, vamos dizer assim, no meio religioso, né? Então, eles ficavam meio assim incrédulos com relação a Jesus. Mas no fundo, é que eles tinham inveja de Jesus, né, do que Jesus estava fazendo. E entendamos, não eram, na verdade, povo de Deus, né? Ainda que eram religiosos, ainda que eram judeus, ainda que eram descendentes carnais, vamos dizer assim, né? Com o DNA de Abraão, né? Eram judeus, mas mesmo assim eles queriam matar Jesus, queriam tirar Jesus, não reconheceram Jesus. Muitos não reconhecem até hoje, né? Muitos judeus. Mas aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são de Deus, sendo judeus ou não, reconhecem Jesus, né? Recebem Jesus como Salvador e Senhor, se tornam aí, creem em Jesus, se tornam discípulos de Jesus e começam a andar conforme os mandamentos que Jesus ensinava, né? Obedecendo as regras, os mandamentos, os preceitos que Jesus passou. Porque entendamos, né? Crer, muita gente fala que crê, mas poucos obedecem o Evangelho, né? Então não basta dizer que crê, né? É preciso demonstrar através de atos a sua fé, né? Então, por exemplo, se você diz que crê em Jesus, crê em Deus, mas anda em idolatria, anda em pecado, anda em prostituição, anda em mentira, anda fazendo as coisas, né, que desagrada a Deus, então você pode até dizer que crê, mas não, na verdade não crê. É porque os seus atos, a sua vida, né, os seus frutos, vamos dizer assim, mostram que você realmente não é de Deus, né? A sua fé não é uma fé genuína, não é uma fé em Cristo, não é uma fé que salva, né? Porque entendamos, crer que Deus existe, crer que Jesus existe, até o diabo crê, né? E treme, a palavra vai dizer, eles crê e treme diante de Jesus, né? Só que o diabo não obedece, o diabo não obedece a Deus, não está sujeito a Deus, não está sujeito a Jesus. Então eles creem, mas é uma fé morta deles, né? Então quando a gente crê realmente em Jesus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, nós já não queremos mais andar em pecado. Isso não quer dizer que nós nunca mais vamos pecar. Não. Nós ainda somos falhos, ainda estamos nessa natureza, ainda temos em nós, não foi erradicada a natureza pecadora, carnal, né? Essa natureza pecadora que está em nós, ainda que tenhamos recebido de Deus um novo nascimento, temos agora uma natureza espiritual, mas há uma guerra e por vezes erramos, falhamos, mas reconhecemos o nosso pecado, pedimos perdão a Deus, em nome de Jesus, e Ele nos perdoa. Agora, aqueles que não são de Deus, pecam, vivem no pecado, vivem na mentira, vivem no adultério, vivem na prostituição, vivem da idolatria, vivem no vício, e isso aí, para eles é uma coisa normal, então não se arrependem, né, não mudam de vida, então pode até dizer que crê em Jesus, pode até dizer que crê em Deus, mas tem que haver um fruto de arrependimento,
É uma mudança na vida da pessoa, tá certo? É por isso que muitas pessoas não entendem, né? Os que são convertidos realmente a Deus, porque geralmente eram ladrões, eram prostitutas, eram viciados, fizeram muita coisa errada, como eu, né? Fiz muita coisa errada, mas uma vez que o Senhor nos resgatou, que o Senhor nos alcançou, que o Senhor nos perdoou na sua morte na cruz, ele também muda a nossa vida, ele dá uma nova natureza, né? As coisas velhas passaram, né? Nós não andamos mais conforme andávamos. Então isso mostra essa mudança, esse novo nascimento na vida da pessoa. A pessoa era mentirosa, passa a não mentir mais, a pessoa prostituía, passa a não prostituir mais, a pessoa era idólatra, passa a não idolatrar mais. Então há um processo de mudança na vida da pessoa. Mas se a pessoa diz que crê em Deus, crê em Jesus, continua praticando as mesmas obras carnais, pecadoras, realmente ela é mentirosa, ela não crê em Deus, não crê em Jesus. Amém? Muito bem. Então Jesus faz esse grande milagre na vida daquele homem. E aí no verso 12, né, diz aí, o verso 10, né, os fariseus lá, os religiosos, perguntaram para o homem que foi curado. Verso 10 diz assim: diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Como é que você, sendo cego de nascença, agora você enxerga, você vê? Como aconteceu isso? Aí no verso 11 ele diz assim: ele respondeu, o cego, e disse: o homem chamado Jesus, ele fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui e lavei-me e vi. É aqui que nós paramos, né, no último vídeo. Então ele foi perguntado como é que aconteceu isso e ele contou aqui para eles ali. Aí no verso 12, que é onde nós vamos continuar aqui, diz assim: disseram-lhe, pois, onde está ele? Onde está então esse homem chamado Jesus que fez isso, essa obra, e você está enxergando? Cadê ele? Onde está ele? E ele respondeu: não sei. Por quê? Porque Jesus fez ali e saiu, certo? Era a festa dos tabernáculos. Jerusalém tinha muita gente lá, próximo ao templo, né? E Jesus fez esse milagre e saiu dali, de perto daquele homem. E o homem falou: eu não sei, cadê ele? Eu não sei, né? Aí pegaram o homem, diz aí no verso 13, levaram, pois, aos fariseus. Eu estou lendo, né, verso a verso, e aí vai contando a história aqui do que nós estamos falando aqui. É o verso 13, então, diz assim: levaram, pois, os fariseus, o que dantes era cego. Pegaram aquele homem que foi curado por Jesus, levaram aquele homem para o templo, ali, para ser interrogado ali, vamos dizer assim, para dar explicações às pessoas ali, né? E no verso 14 diz assim: e era sábado. Observe para você ver, né? Aí vem a história do sábado de novo. Né? E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então o verso 14 fala isso para nós. No verso 15 diz assim: tornaram, pois, também os fariseus a perguntarem como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos e lavei-me e vejo. Tornaram, os fariseus levou o cego lá, que era cego, né? Tornaram a perguntar para aquele homem, né? Como é que você está vendo? O que aconteceu? Como é que foi? Ele fala: o homem, né? Pôs-me lodo, Jesus pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem, Jesus, não é de Deus, pois não guarda o sábado. Não guarda o sábado. Jesus curou o homem cego de nascença num dia de sábado. Fez uma grande obra. Quem que pode curar? Só Deus pode fazer um negócio desse. Mas porque era sábado, né? Eles disseram que Jesus não era de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Ué, mas espera aí. Como é que pode um homem pecador,
você está dizendo que ele não é de Deus porque ele não guarda o sábado, então ele é um pecador. Agora, como pode um homem pecador, né, fazer tais sinais, curar, dar vista a um cego de nascença? Como é que pode isso? E havia então uma dissensão, uma divisão entre eles aí a respeito disso, né? Aí o cego estava lá com eles. No verso 17 diz: tornaram, pois, a dizer ao cego. Tornar a terceira vez perguntando para o cego: tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Uns falavam que ele não era de Deus, outros falavam que ele era porque ele fez esse sinal, né? Só quem é de Deus que podia fazer. Aí perguntaram para o homem: e tu, que dizes que te abriu os olhos, daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: é profeta. Ele é profeta. Tá certo? Então, primeiro ele falou lá que Jesus era um homem. Olha a revelação, né? Aquele homem recebendo a revelação de Deus de quem é Jesus. Primeiro, ele disse lá: um homem, né, chamado Jesus, passou lodo no meu olho, mandou ir no tanque de Siloé, eu fui, lavei e voltei vendo. Agora ele já foi perguntado aqui, né, o que você diz desse homem que te abriu os olhos, que fez esse sinal em você? E ele fala assim, que é profeta. Opa, já começou uma revelação. Ele é um homem chamado Jesus e era profeta. Observa a revelação, né? Normalmente é assim na nossa vida, né? Jesus vai se revelando aos pouquinhos a nós, né? Mas o objetivo sempre é mostrar para nós que Jesus é o Cristo. Muito mais que um profeta. Ele era profeta? Sim. Ele era homem? Sim. Né? Mas muito mais que um homem, muito mais que um profeta. Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo, né? E esse homem vai chegar a essa conclusão lá. Nós vamos ver lá. Mas por enquanto ele falou, é profeta. Os judeus, porém, né, não creram que ele tivesse sido cego. Pronto, agora duvidaram do homem, que o homem era cego. O homem era cego de nascença, tá certo? Ele sempre ficava ali no lugar, né? As pessoas conheciam ele, sabiam que ele era cego, mas os fariseus agora começaram a duvidar dele. Eu acho que ele não era cego. E que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Agora chamaram os pais do rapaz que era cego. Olha, eu acho que ele não era cego, não. De nascença, não. Vamos chamar os pais dele. Chamaram os pais. Verso 19. E perguntaram para o pai, dizendo, é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Perguntaram aos pais, pai do cego, né? Ele é seu filho? Ele nasceu cego? Como pode ver agora? Fizeram essa pergunta para o homem. Aí, a resposta dos pais do ex-cego, né? Seus pais lhes responderam e disseram, sabemos que este é nosso filho. Ele é nosso filho, né? Lógico, né? Tem que saber. E que nasceu cego. Então ele era nosso filho e nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, ele já tem idade para responder por si mesmo, né? Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Chamaram os pais do rapaz que foi cego, né? Que agora via, perguntaram, ele falou, não, é meu filho, eu sei que ele nasceu cego, agora como é que ele está vendo agora, eu não sei. E quem foi que curou ele também, eu não sei, mas pergunte a ele. Ele já tem idade para responder por si mesmo, né? Mas por que os pais deles disseram assim? Né? Já tem idade, falará por si mesmo. Olha o 22. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus. Eles tinham medo dos judeus, dos fariseus lá que estavam interrogando ele. Porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então, se alguém confessasse que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo, essa pessoa seria expulsa da sinagoga dos judeus.
ia ser excomungado, vamos dizer assim, da religião dele lá, né? Se confessasse Jesus. Então, observe, irmãos, que muitas pessoas hoje, com medo aí das suas religiões, e muitas vezes instruída pelos religiosos, né, tem medo de reconhecer que Jesus é o Cristo. Tem medo de falar de Jesus. Por causa das religiões, principalmente a religião. E olha, eu já fui daquela religião. E eu fui instruído assim. Olha, tem um pessoal aí que costuma entregar papelzinho, aqueles folhetinhos de, de evangelismo, né? Se vier entregar para você, não pega não, porque isso aí não é de Deus, isso aí é de Satanás, isso é do diabo. Olha só, ao ponto, isso falaram para mim. Estou testificando, eu não vou falar quem é, mas falaram para mim. E era da religião. A religião aí que é romana. Então você não pegue esse papel. Olha só, irmão. E aí a gente, com medo, né, do que foi falado para nós, a gente não pegava esse papelzinho aí do evangelista que falava de Jesus, falava de Deus. Até hoje é assim, tem gente que tem medo. Eu já fui evangelizar, eu fui entregar papelzinho, a pessoa não recusa, não quer, tem medo. Mas por quê? Porque a religião ensina assim, que eles não peguem esses papéis. Olha só que absurdo. Então esse homem, ele tinha medo dos judeus, ser expulso da sinagoga. E não reconhecia que Jesus é o Cristo. Não falava. Pergunte para ele tem idade. Ele vai falar por si só. É o que está revelado aqui para nós. Ó. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus. Porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele Cristo, fosse expulso da sinagoga. Olha só, que coisa, que ponto que nós chegamos. Verso 23. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lo a ele mesmo. Por isso que os pais perguntaram, com medo do judeu de ser expulso da sinagoga. E muitos têm medo hoje de confessar Jesus, por causa das suas religiões. Negam a Jesus, não falam de Jesus, porque têm medo de ser expulsos, aí, vamos dizer, excomungados, né, da sua religião. Né? Tenha medo, não, irmão. Jesus é o Cristo. Jesus é o Todo-Poderoso. E ele, se ele te salvar, ele garante. Ele garante, ele segura a sua ponta, vamos dizer assim. Ele é poderoso não só para salvar, como para sustentar você na mão dele. Tenha medo não. Jesus é conosco. Hein? Confesse Jesus aí. Melhor deixar a religião, porque a religião vai ficar aí. A placa da igreja vai ficar aí. Nenhuma religião vai subir. Vai subir os que são de Deus, os que são de Jesus, os que confessam Jesus como Senhor e Salvador de sua vida única, arrepende-se, único Salvador e Senhor de suas vidas. Se arrepende de seus pecados, reconhece Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, esses serão salvos. Amém? Então não tenha medo não. Religião é para esse mundo agora, mas para a eternidade é Jesus. Viu? Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego. Os fariseus, né? Segunda vez. Primeira vez foi aqui, segunda vez. Antes também já tiveram perguntando para ele, o povo lá, no meio do povo, sobre Jesus. Os fariseus chamaram de novo aquele homem, porque o pai deles tinha falado, olha, ele já tem idade, pergunta para ele que ele vai responder. Chamaram, aqui verso 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego. Eles disseram, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Olha, dá glória a Deus, hein? Cuidado com esse homem é pecador. Falando que Jesus era pecador, né? Por quê? Porque Jesus tinha feito um grande milagre no dia de sábado. E aí disseram que ele era pecador. Mas ele deu vista a um cego. Então falaram para aquele que foi cego assim, olha, dá glória a Deus. Jesus era Deus. Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Então quem glorifica o Filho, glorifica o Pai. Mas eles estavam com inveja. Falaram para ele, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador.
acusou Jesus de pecador aqui, ó. Jesus sem pecado, ele se fez pecado para pagar os nossos pecados. Mas os fariseus diziam que ele era pecador. Aí o que respondeu o homem que foi cego? 25. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, se esse homem é pecador, eu não sei. Como é que eu posso saber quem é pecador? É só Deus que sabe. Eu sei pela palavra que todos nós somos pecadores. Todos, todos. Só que Jesus, ele é o único homem que pisou nessa terra como homem sem pecado. E o homem respondeu isso. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei. E é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Se ele é pecador, eu não sei. Mas que ele fez esse milagre na minha vida, ele fez. Eu era cego de nascença. Mas agora eu vejo. Né? E tornaram dizer: que te fez ele como te abriu os olhos? Outra vez perguntando a mesma coisa. Que te fez ele? Ele já tinha falado, olha, ele untou meus olhos, né, de lodo, mandou que eu fosse no tanque de Siloé, eu fui lá, lavei e voltei vendo, já falei para vocês isso. Mas tornaram a perguntar para ele a mesma coisa. Eles não estavam acreditando, né, no que tinha acontecido. Eles queriam que o homem que foi cego negasse isso, dissesse que era mentira, mas ele não podia dizer que era mentira porque aconteceu. Ele era cego de nascença. Jesus passou lodo no olho dele, vai lá no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi lá, lavou e voltou vendo. Um grande milagre Jesus fez, operou Deus, através de Jesus fez na vida daquele homem, mostrando que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Ele vinha de Deus, mas as pessoas diziam que ele era pecador. Né? Aí perguntaram isso. Aí o homem, né, que foi cego, respondeu assim, ó: já vou-lo disse e não ouviste? Para que o quereis tornar a ouvir? Já falei para vocês como é que foi, quem é ele, já falei. Vocês não ouviram o que eu falei? Né? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Será que vocês também estão querendo ser discípulos dele? Isso aqui mostra para nós que o homem ia ser discípulo de Jesus. Né? Discípulo quer dizer aprendiz, seguidor de um mestre. Né? Então, quando você segue um mestre, você é discípulo daquele mestre. No caso, os fariseus tinham lá os seus discípulos. Né? João Batista teve os seus discípulos, que andavam e aprendiam com João Batista, aprendiam com os fariseus e aqueles que eram de Jesus, andam com Jesus, eram discípulos de Jesus, aprendizes, alunos, né? Vamos dizer assim, de Jesus. E aí ele perguntou para aqueles fariseus, imagina perguntando lá para os religiosos, né, os principais: você também, já falei, vocês não ouviram, será que vocês querem ser discípulos dele também? Aí injuriaram ele. Diz aí no verso 28, então injuriaram, né, afrontaram ele, né, e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Olha só, né, discípulos de Moisés, porque eles eram estudiosos da lei que Deus tinha dado para o povo através de Moisés. Então, discípulo de Jesus, discípulo desse homem, seja você. Nós somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés. E falou mesmo, né? Deus usou Moisés na terra para trazer a lei. Mas este, não sabemos de onde é. Quer dizer, nós conhecemos Moisés, sabemos que Deus falou através dele. Deus deu a lei a Moisés, os preceitos, o culto, a lei, tudo que eles tinham e as práticas religiosas, eles aprenderam com os escritos de Moisés. Então nós sabemos que somos discípulos de Moisés, porque nós sabemos que Deus falou a Moisés. Mas esse aí, nós nem sabemos de onde ele é. Aí o homem que foi nascido cego vai dar uma lição para eles, que eram mestres, né? O homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha. Olha só que maravilha.
que vós não saibais de onde ele é. Vocês não sabem de onde Jesus é. E me abrisse os olhos. Quer dizer, vocês conhecem Moisés, pelos escritos de Moisés. Mas agora a maravilha está aí, ó. Vocês não conhecem esse homem, não sabem de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Aí, verso 31. Ora, nós sabemos que Deus, continua, o que foi cego continua explicando para eles. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Olha uma lição para nós aqui, irmão. Se você andar em pecado, se você não se arrepender do pecado, você pode orar a Deus, mas Deus não ouve você. Deus não ouve a pecadores, é verdade mesmo. A não ser que você se arrependa. A não ser que você reconheça que Jesus é o Cristo, é o Salvador. Tá certo? Então, se você for temente a Deus, né, estar sujeito a Deus, temer a Deus, ter reverência com relação a Deus, né, e fazer a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? É que você creia em Jesus, que Jesus é o Cristo. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que crendo, tenhamos vida e vida eterna em nome de Jesus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que você venha crer que Jesus é o Cristo e seja salvo. Então, se você é temente a Deus e faz a vontade de Deus, crê em Jesus, Deus te ouve. Deus vai te ouvir. Ele continua explicando, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu, desde o começo do mundo, hein? Nem Moisés, ninguém fez isso. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Nunca aconteceu isso, nunca ouvimos isso. Desde que mundo é mundo. Se este, Jesus, não fosse de Deus, nada poderia fazer. Quer dizer, se esse homem é pecador, como vocês estão dizendo, tá certo? Ele não poderia ter feito esse milagre em mim, porque Deus não ouve a pecadores. Mas ele é temente a Deus e faz a vontade de Deus. Por isso que Deus ouviu e atendeu ele e fez esse grande milagre na minha vida. Se este não fosse de Deus, ele não poderia ter feito isso. Então ele é de Deus, sim. Vocês estão dizendo que é pecador, mas ele é de Deus, porque ele está aqui, ó. A prova que ele é de Deus está aqui, ó. Eu fui cego e agora vejo. Essa é a prova. Por isso que os sinais estão aqui, colocados para nós. Aí eles responderam, os fariseus, e disseram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina nós. E expulsaram ele da sinagoga. Por que eles disseram que ele era nascido em pecado? Porque ele é cego de nascença. Existia essa coisa, né, que quando uma pessoa tem alguma coisa de nascença, cego, aleijado, alguma coisa assim, ela tem pecado nisso aí, né? Mas a verdade, irmãos, é que todos nós somos pecadores. Todos nós. E para que Deus nos ouça, nós devemos temer a Deus, nos sujeitar a Deus e fazer a vontade de Deus, que é crer em Jesus, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E aí Deus vai passar a nos ouvir, vai fazer a nossa vontade, vai fazer aquilo que é necessário para nós. Que nós pedirmos e Deus entender que nós precisamos daquilo que pedimos, Deus vai conceder. Mas como um pai que muitas vezes nega o que o filho quer, né? Deus não mima, não tem filho mimado não. Então, Deus é pai sim, mas ele corrige, ele ensina, ele dá aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. Quando é para nós gastar com bobagem, com nosso deleite, isso vai prejudicar nós, Deus diz não. Deus é pai, mas ele corrige, ele ensina, ele mostra a direção, ele não dá tudo que nem esses pais que mimam o filho aí, depois fica um filho insuportável, né? Tudo que o filho pede, o pai dá. Depois o filho não respeita mais, perde o respeito pelo pai, perde o respeito pela mãe, né? Faz birra, né? Tudo que quer, pede o pai dá.
e cresce um filho insuportável. E Deus não é assim, não. Deus nos dá aquilo que necessitamos, que Ele sabe que precisamos. Como o Pai, Ele corrige, Ele dá o que é necessário e dá coisa boa para nós, certo? Mas se nós ficar pedindo coisa para gastar em nossos deleites, Deus pode dizer não. Amém? Mas é para o nosso bem. O não de Deus sempre vai ser para o nosso bem. Expulsaram o homem de lá. Muito bem, e aí o que aconteceu? Jesus ouviu que o tinham expulsado. E encontrando, disse-lhe. Aí Jesus ouviu falar que aquele homem tinha sido expulso, encontrou aquele homem, né, lá em Jerusalém, onde ele estava. E fez uma pergunta para ele: crês tu no Filho de Deus? Você crê no Filho de Deus? Você crê no Cristo? Você crê no Messias, o Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Ele ainda não. Ele sabia que Jesus era um homem, que tinha curado ele, que era de Deus, que tinha feito um grande milagre, que era profeta. Faltava o quê? Ele crê que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Aí ele perguntou: cadê ele? Aí Jesus vai se revelar plenamente a ele, como ele fez lá com a mulher, lá em Samaria, mulher samaritana, lá no capítulo 4 que nós já lemos. Né? Se revelou aquela mulher. Né? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. O Filho de Deus, o Cristo, está falando com você, sou eu. Você está me vendo. Sou eu. Aí o que ele disse? Creio, Senhor. E adorou a Jesus. E passou a adorar a Jesus. Ele se converteu a Cristo Jesus. Ele se tornou aqui um discípulo de Jesus. Um aprendiz. Adorou a Jesus. E disse-lhe Jesus. Então, fez a obra completa na vida daquele homem. Curou aquele homem de cegueira de nascença. Tá certo? Salvou a vida daquele homem. Né? Mostrou para aquele homem que ele era o Cristo, que estava falando com ele ali. Né? Ele creu e foi salvo. Então, não só curou fisicamente de uma cegueira espiritual, mas curou também de uma cegueira física, mas curou de uma cegueira espiritual, porque ele não conhecia o Cristo, o Filho de Deus. E muitas vezes nós não somos cegos fisicamente falando, mas nós somos cegos espirituais, porque nós não cremos em Jesus, que Jesus é o Cristo. E este vídeo, Deus está falando contigo através da palavra, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E você pode ser uma pessoa cega, não fisicamente falando, mas espiritualmente. Você ainda não crê. Você até acredita em Deus, você acredita em Jesus, mas você não crê realmente, você não obedece, você não adora Ele como Senhor da sua vida. Mas Ele está revelando aqui para aquele homem, está revelando para você também. E aquele homem diz: creio, Senhor, e o adorou. E aí nós vamos encerrar o capítulo 9 de Jesus dizendo assim: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Jesus está falando aqui palavras espirituais, naturalmente. Né? Então ele veio para juízo. Então ele é luz do mundo. Ele veio para iluminar aqueles que estão em trevas. Tá certo? Agora, aqueles que já estão na luz e dizem que conhecem as coisas de Deus, como os fariseus aqui, né? Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: também nós somos cegos? Olha só. E a resposta de Jesus: disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, irmãos, Jesus, ele é a luz do mundo. Ele veio para iluminar nossas vidas, para tirar nós da cegueira espiritual, para tirar nós das trevas onde nós andamos. Tá certo? Então nós andamos em trevas, pecamos, né? Não conhecemos o Senhor, mas ele se apresenta a nós como Cristo, o Filho de Deus, como está acontecendo agora nesse vídeo. Né? Aquele que crer, receber essa luz,
eles têm os seus pecados perdoados. É o juízo de Deus. É a justiça de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, se você conhece as coisas de Deus, se você conhece a palavra de Deus, se você ouve a palavra de Deus, se você diz que crê em Jesus, que você crê em Deus, que você conhece a palavra, mas não reconhece Jesus como sendo o Cristo, o Filho de Deus, o único Salvador da sua vida, os seus pecados vão permanecer na sua vida. Você terá que dar conta deles no dia do juízo. Então, a justiça de Deus, o juízo de Deus se apresentou em Cristo Jesus. Cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, temos essa oportunidade de nos arrepender de nossos pecados, receber Jesus como Salvador e Senhor, crermos que Ele é o Cristo, Filho de Deus, sermos salvos. Agora, se nós não fizermos isso, os nossos pecados permanecerão. Continuaremos cegos, ainda que vendo, mas recusamos a Jesus. Não aceitamos a Jesus, como aconteceu com esses fariseus aqui. Eles não reconheciam Jesus. Eles diziam ser de Deus. Eles diziam ser religiosos, mas eles não aceitavam Jesus. Eles não reconheciam Jesus. Eles não reconheciam que eram pecadores. Eles não deixavam os seus pecados. E isso é terrível, irmão. Se você não fizer isso, você vai dar conta dos seus pecados a Deus no dia do juízo. Então, deixo mais esse vídeo, capítulo 9, não é? Terminamos aí. O vídeo de número 41 será postado aí para a glória de Deus. E a minha oração para você é essa, né? Continua sendo a mesma. Que diante da exposição da palavra, diante da exposição do Evangelho, daquilo que está escrito, João capítulo 9, pode olhar aí na sua Bíblia, está aí, tá aqui e está aí. Você venha olhar para essa palavra e venha crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenhais vida em nome de Jesus. Enquanto você ainda está vivo, enquanto você ainda tem luz, enquanto é dia para você, porque a noite vai vir. Para todos nós, a noite vem. Aí, meu irmão, se você descer a sepultura, ainda que dizendo crer em Jesus, ainda dizendo que crê em Deus, mas não reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, como Cristo, o único Senhor da sua vida, você vai descer a sepultura com os seus pecados sobre você. E você vai dar conta deles no dia do juízo. Então deixo aqui mais esse vídeo. E a minha oração a você é essa. Que você, a sua casa, a sua família, seja abençoada com a graça de Deus na sua vida. Não é religião que eu estou pregando, é salvação em Cristo. Que você venha deixar a sua vida de pecado. Que você venha sair da escuridão, das trevas. Reconhecer que Jesus é a luz do mundo. Jesus é o único Salvador e Senhor. Ele é o Cristo, Filho de Deus vivo, o único Salvador das nossas vidas. E venha crer e ser salvo, se arrependendo dos seus pecados e se tornar aí, como esse homem, um discípulo de Jesus, um aprendiz, um seguidor de Jesus pelo conhecimento da palavra. Amém? Que assim você faça e que Deus te abençoe no nome de Jesus.